O vídeo de hoje é para você que lê todos os dias, mas sente que a sua inteligência de alguma forma ela não evolui. É para você que sente que possui uma lacuna intelectual e se sente um pouco estranho. Você não sabe muito bem o porquê que isso ocorre na sua vida. Dito isso, eu vou mostrar 2 erros que minam a construção de uma inteligência mais robusta. O primeiro erro é o seguinte: você lê todos os dias, você consome literatura, entretanto, você não para discordar e concordar com o autor. Há mais comportamentos que você pode ter no decorrer da sua leitura, mas hoje eu vou focar na concordância e na discordância, porque só isso já dá muito pano para manga. Concordar ou discordar de um autor é importante porque a leitura não foi feita para te deixar em um estado de passividade, mas sim um diálogo em um local de diálogo com o autor. Quando você aceita o que está no livro, aceita o que você está lendo, os argumentos do autor, a leitura passa a ser uma espécie de consumo. Você absorve as ideias que estão prontas no papel, mas você não metaboliza essas ideias. Agora, quando você concorda ou discorda de forma consciente, você começa a pensar junto com o autor ou discordar do autor. E é aí que o pensamento começa a se fortalecer. Concordar te ajuda a entender o porquê que aquela ideia faz sentido para você. Quais são as experiências da sua vida que, de certa forma, confirmam aquilo que você está lendo? E dessa forma você transforma o seu texto, o texto que você está lendo, em uma estrutura própria e não apenas em ideias soltas que você absorveu de outra pessoa. Discordar, por outro lado, eu acho que é ainda mais poderoso, porque te obriga a formular novos argumentos, te obriga a colocar em palavras específicas quais são os seus incômodos em relação ao que o autor disse. E assim você começa a entender quais são os seus limites intelectuais, porque uma coisa é discordar, outra coisa é saber montar um outro argumento com lógica e progressão. Muitas vezes é na discordância que você acaba entendendo o que você pensa, algo que não estava tão claro antes da leitura, porque é na discordância que gera mais incômodo. Além disso, esse movimento de concordar e discordar evita um erro muito comum de quem lê muito, que é o seguinte: confundir erudição com submissão intelectual. Nenhum autor, por mais brilhante que seja, acerta em todos os momentos, e nenhum autor, por mais brilhante que seja, pensa no seu lugar. Ler é conversar e não obedecer ao que o outro está dizendo. Por mais que seja o seu autor favorito, por mais que você ame tudo que ele tenha escrito na vida. Caso você queira aprender a ler dessa forma, fazendo essas conexões, discordando, concordando, eu preparei um guia para você e o link tá na descrição. O valor, ele é irrisório para ninguém ficar de fora, e com esse guia você vai saber ler os livros mais fáceis até os mais difíceis. Como eu disse, o link tá na descrição. Segundo erro silencioso é o seguinte: você pode ter assimilado a inteligência à quantidade. Ou seja, quanto mais livros você lê, melhor, porque mais inteligente você ficará. Só que não é bem assim. Produtividade e consumo podem andar juntos. Comprar mais livros, ler mais páginas, mais grifos, mais marcadores de páginas. Só que a leitura, ela não responde a essa lógica sem um custo intelectual. Quando a leitura ela vira produtividade, ela deixa de ser um encontro e passa a ser desempenho. Você não tá lendo porque você quer ser uma pessoa melhor e porque você quer pensar melhor. Você está lendo porque você quer avançar. Você quer bater as suas metas de leitura. E aí começa a acontecer esse erro silencioso. Você começa a consumir ideias do mesmo jeito, as ideias do livro. Do mesmo jeito que você consome um vídeo curto, um threads, um post no Instagram, ou seja, de forma extremamente superficial. Você não para pensar, você não para refletir sobre aquele tema, aquele assunto e aquele argumento. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: consumir leitura não é o mesmo que digerir leitura. Nessa leitura-consumo, o livro serve como uma ferramenta para mostrar quem você é, a sua identidade. Sou alguém que lê, sou alguém culto, sou alguém que está evoluindo. O foco, ele sai do pensamento e da evolução real e vai para uma performance intelectual. Agora, nessa leitura de gestão, o livro ele te atrasa, digamos assim. Ele exige pausa, ele exige discordância, exige incômodo, releitura. E isso, nessa lógica da produtividade, pode parecer
perda de tempo, quando na verdade é exatamente aqui que a inteligência vai se formando, que a estrutura do nosso pensamento vai se tornando mais estruturada, mais robusta. Então, no fim das contas, às vezes não é nem ler pouco e nem ler errado. O problema, às vezes, é ler sem se implicar. Ler sem permitir que o livro te irrite, te incomode de alguma forma. Então, quando você lê com essa lógica de produtividade, lógica de consumo, ela ocupa tempo, ela preenche a sua agenda, ela constrói uma imagem de pessoa culta, mas não constrói critério, não constrói pensamento próprio. A inteligência, ela não cresce nessa repetição automática. Ela cresce quando você para, questiona, discorda e sustenta uma ideia por conta própria. Então, talvez a pergunta não seja quantos livros você leu neste ano, mas sim quantos livros realmente ficaram com você. Como eu disse anteriormente, caso você queira aprender a ler qualquer livro dos mais fáceis aos mais difíceis, o guia tá na descrição.